Vamos lá? Hoje nós temos que fazer um Brasil independente. Não foi de propósito, tá? Foi sem querer que caiu no dia 7. A gente vai falar hoje sobre o dia 7, que não são as manifestações, mas é o que seria uma independência. Bora lá? Bora. Bora. Beleza, beleza. Então, vamos nessa. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Quer falar alguma coisa? Todo mundo super ultra mega preparado pro simulado? Olha a Amanda vacinada e esfregar na cara. E Pfizer ainda, ó. Isso aí, a Amandinha tá, ó, flapt. Vocês que lutem. Dá um alívio vacinar, não dá, gente? Troço estranho, né? Fiquei tão feliz. Ah, eu também fico, Amanda. Viu? Nó, que bom. Oi, Khadija. É, Amanda, eu vacinei e dá uma sensação de que, sei lá, que a gente vai sobreviver, sabe? E aí que eu percebi que eu tava com muito medo disso tudo. Eu já tava com medo, mas eu nunca tinha dado conta que era tão grande assim. Na minha primeira dose, eu realmente achei assim, nossa, gente, agora vai dar tudo certo. Aquela sensação de que é uma sensação muito boa mesmo, assim. Tô doido pra isso acabar. Gente, ó, mesmo com isso acabando, a gente tem que marcar um churrasco de abobrinha, tá bom? Eu quero conversar com vocês pessoalmente, por favor. Tá fechado? Abobrinha por minha conta. Nossa, eu tô sentindo a empolgação da galera desse lado. O Gui falou nem a pau que eu vou comer isso, né? Mas tá tudo bem. O Gui só riu, olha lá, ó. Quando eu só ri assim, beleza. Fazer uma abobrinha, um milho assado na churrasqueira. Vocês vão ver, vai ficar bom. A gente pode fazer na porta da escola. Vai ser mara, tá bom? Rolê de procedência duvidosa. Totalmente duvidosa. Mas tá tudo bem. A gente vai fazer na porta lá da escola e vai ficar. Ô Gui, assim, eu também gosto de salada. Vocês vão ver, a gente vai fazer isso aí. Vai ser assim, cada um leva o que for comer. E aí o preju vai ser vocês, hein? Ó, ficou a dica. E eu vou bancar a abobrinha de todo mundo. Tá tranquilo, suave. Pessoal, a gente tem que se conhecer. Não deixa a gente virar o ano. A gente vai virar o ano, provavelmente, né? Mas assim que voltar tudo, não sai do grupo, não. A gente tem que marcar esse encontro aí, tá bom? E aí, todo mundo tem que chegar com plaquinha de nome, porque senão eu vou errar tudo, tá, gente? Não adianta vir sem plaquinha de nome, não. A gente vai combinar, todo mundo vai ser identificado, vai ser um negócio organizado, ó. Porque senão eu vou errar o nome da galera. Pessoal, então bora lá, tá bom? O que o professor estava falando? O professor estava contando para você sobre aquele período que é um período de transição na história do Brasil. Que período de transição na história do Brasil foi esse? Por uma série de invasões lá na Europa, o Napoleão acabou vindo para. Desculpa. O Napoleão acabou invadindo Portugal. E para essa invasão, e com todos os problemas que estavam acontecendo na Europa, o rei de Portugal, chamado Dom João, né, não era rei, ele era príncipe regente, porque existia uma rainha, só que ela estava com esquizofrenia, né, que é a Dona Maria I. O Dom João veio para o Brasil fugindo do Napoleão. Mesmo quando Napoleão, tá, pessoal, ele é destronado, né, ele perde poder lá na França, o Dom João se mantém no Brasil. E é nesse momento que agora vai abrir uma crise dentro das relações Brasil-Portugal. Eu contei para vocês uma coisa muito importante na última aula que eu preciso retomar sobre ela, que é que o Brasil ele deixou de ser uma colônia e ele se tornou Reino Unido a Portugal. O que isso significa?
que naquele momento o Brasil tinha a mesma categoria política administrativa que Portugal. Só que qual que era a diferença? O rei estava no território brasileiro, o que dava para a elite brasileira uma certa vantagem. Essa informação precisa ficar aí que eu vou retomar ela daqui a pouquinho. Então, bora aqui comigo. Eu vou apontar aqui algumas coisas que eu apontei na última aula, mas eu acho que elas são importantes de serem faladas assim. Não sei. Se for cobrar alguma coisa de império, talvez isso aqui seja uma coisa interessante. Opa. Porque fala um pouco desse Brasil poderoso, etc e tal. Talvez a galera do INEP lá goste disso. Mas olha o que vai acontecer. Em termos de política externa, ou seja, como que o Brasil lida com os outros territórios, vai acontecer uma coisa muito interessante. A gente tomou a Guiana Francesa, eu comentei isso com vocês. E por que que a gente pegou a Guiana Francesa? A gente invadiu ela mesmo, tá, pessoal? Porque lá na Europa, o Napoleão, ele invadiu Portugal. E aí, como Napoleão invadiu Portugal, o rei de Portugal, né, que é o príncipe regente, o Dom João, na verdade, estava aqui no Brasil, ele falou assim: "Ah, então para revidar, eu vou pegar a Guiana Francesa". Entendeu? Eu sei que a comparação é bem ruim, né? Vocês sabem alguma coisa da Guiana Francesa? Não, né? Era uma terra cheia de especiarias, né? Eu lembro que ela já foi invadida por outro país. Ô Amanda, assim, eu ia falar exatamente assim, gente, assim, quem sabe sobre a Guiana Francesa merece parabéns, assim. Eu sei muito pouca coisa da Guiana Francesa, tipo, quase nada. Você deve estar muito certa, e eu nem posso te falar assim, não, Amanda, era tal especiaria, porque eu realmente não sei. E eu sempre falo que eu vou estudar e nunca estudo a Guiana Francesa. Eu acho a Guiana Francesa um negócio meio, sabe assim? Igual É quando a porque eu galera. estava estudando sobre a família dos Romanov, e aí tinha alguma coisa a ver, né? Ah, é? Eu não É o sabia, Império dos Amanda. Romanov. Você podia contar isso pra gente depois. É muito longo, é o Império. Oh, mas assim, dá umas pinceladas. Eu não estudo quase nada de Rússia, América do Sul, só alguns países. Depois você podia fazer essa aulinha aí, Amanda, a gente vai curtir. Então eu acho a Guiana Francesa igual, sei lá, sabe, Roraima? Eu não sei nada sobre Roraima. Eu só conheci uma pessoa que morou em Roraima. Então tem umas coisas que eu devia saber mais, eu não sei. Aí eu acho a Guiana Francesa meio, blé, sabe, nhé. E aí eu sei que o Dom João VI trocou a Guiana Francesa por Portugal, assim, na tora, né? Ele invadiu um pelo outro. É claro que eles não são equivalentes, mas a Guiana Francesa foi nossa durante um período. E a gente anexou também, pessoal, o que a gente vai chamar de Uruguai. Então, quando a gente olha para o mapa do sul do Brasil desse momento, vocês vão ver que vai existir um pedacinho aqui. Esse pedacinho é o Uruguai. Por quê, pessoal? Eu não sei se vocês lembram, a gente já falou sobre isso também. O Uruguai, ele tem acesso aqui ao Rio da Prata. E o Rio da Prata, ele é importantíssimo para a nossa região da América do Sul. A gente dá muito pouca importância para esses outros países aqui na América do Sul até hoje, mas o Rio da Prata, ele consegue conectar essa área que está no centro do Brasil, né, o centro-oeste brasileiro. Durante muito tempo, a gente queria usar, né, a gente está falando território brasileiro, o Rio da Prata para escoar a produção. Imagina, hoje, o que que a gente faz? A gente vai lá, bota fogo na Amazônia, né, todinha, coloca gado. O Brasil é o maior exportador de gado do mundo. Aí, quando a gente pega esse gado e precisa mandar para outros lugares, tipo para a China, a gente vai para essas regiões aqui do leste brasileiro, aí mata o boi, processa e aí manda ele para a China. Agora, imagina que legal que seria se a gente não fizesse o contrário. É, tá tudo errado aqui, não devia desmatar nada para colocar gado, etc e tal, mas enfim. Se em vez de vir para o leste, a gente viesse para o oeste, a gente aí conseguir sair muito mais rápido pelo Rio da Prata, tá bom? O Rio da Prata nasce aqui no interior, né? E ele escoa aqui. E aqui embaixo, pessoal, do Rio da Prata, já é a saída. Se o cara der a volta, ele já está no Oceano Pacífico. Rapidinho para chegar na China, por exemplo, que é um dos grandes compradores de carne brasileira. Enfim, tá? É, tirando todo o rolê errado que existe antes,
A gente não precisaria construir tanta estrada. Se a gente não construísse tanta estrada, a gente não seria tão dependente de petróleo. Com essa dependência grande de petróleo, toda vez que o petróleo aumenta o preço, tudo aumenta o preço. Por isso que a gente está nessa crise aí gigantesca, que nunca vai parar, que faz com que a gente pague caríssimo para tudo, tá? Então, o preço do combustível está influenciando muito essa alta do preço dos alimentos. E aí já, olha para você ver, isso aqui é no século XIX. O Dom João VI já queria usar o Rio da Prata para tirar a produção do Brasil de um jeito mais barato e mais rápido. Faz sentido, não faz? A gente podia ter pensado nisso, mas a galera preferiu abrir estrada. Eu vou explicar por quê também. Politicagem total. Perfeito. Então, pessoal, do lado externo, o Brasil estava se tornando um império, conquistando territórios ao redor. Beleza? Aí agora eu vou parar um pouquinho e eu vou contar para vocês como que estava a vida lá em Portugal. Lá em Portugal, o bagulho estava ruim pra caramba. Por que que em Portugal a coisa estava muito ruim, pessoal? A gente precisa lembrar de alguns detalhes. Olha para você ver. Portugal, que é bem nhé também, só tinha uma economia forte por causa do Brasil ser uma colônia. E aí eu vou lembrar uma coisa que eu falei lá no começo. Por o Brasil ser uma colônia, tudo que o Brasil produzia tinha que ser vendido para Portugal. Só que Portugal comia isso tudo? Não, Portugal revendia. Então, a galera que tinha dinheiro em Portugal era a galera que comprava os produtos do Brasil e revendia para o resto da Europa. O açúcar, o tabaco, o algodão, vai ser um pouco assim com o café, mas aí vai usar outros mercados que já vai ser independente. Enfim, quando Dom João VI ele vem para o Brasil, ele cancela esse pacto colonial, esse exclusivismo. Então agora o Brasil poderia comercializar com quem ele quisesse. Então os comerciantes portugueses eles vão ficar extremamente pobres. Por quê? Porque a vida deles todas dependia da exploração do Brasil. E aí, então a gente começa a ver que o setor burguês de Portugal entra numa crise econômica. Fez sentido essa explicação? Sim ou não? Legal. Obrigado, Amandinha. O que vai acontecer então? Essa burguesia portuguesa, em crise econômica, o que ela decide fazer? Tomar o poder em Portugal. Eles fazem o que a gente chama de revolução liberal. O que é uma revolução liberal? A gente já comentou sobre isso. É a ideia de que eu vou dar direito para a população. Então, a burguesia toma o poder e faz mais ou menos, e agora eu estou falando bem mais ou menos, de um jeito bem ruim, mas para vocês entenderem, o que a Revolução Francesa fez na França, que é dar direito básico para a população. Tudo bem? E é nessa revolução a burguesia tomou o poder. E a burguesia falou assim, ó, a gente tomou o poder, é a gente que manda aqui, a gente quer ter um rei. Eles falaram desse jeito. Só que a gente só vai ter um rei se o rei voltar para o Brasil. Desculpa, voltar para Portugal, perdão. Vou repetir. A galera de Portugal toma o poder e fala assim, olha, nós queremos ter um rei. Eles fizeram uma constituição liberal baseada nesses direitos. Ah, toma só cuidado. É direito para um grupo econômico, para uma cor, né? Para um sexo. Não é direito para todo mundo, né, gente? Porque nós estamos ainda tentando consertar isso no mundo. E aí, essa burguesia portuguesa fala assim, ó, Dom João, se você quiser vir, nós adoraríamos que você fosse o rei. Mas se você não vier, a gente vai acabar com a monarquia em Portugal, e aí você nem para cá pode voltar. Então, pessoal, o Dom João, ele tinha uma chance, que era o quê? Voltar para Portugal, para não perder Portugal, a monarquia portuguesa também. Só que o Dom João, ele já tinha ficado aqui no Brasil durante muito tempo. Desculpa, gente, são os cachorros. Para. Que Ele já tinha... Tadinho, deixa os cachorros.
Não, eles estão aqui. Tipo assim, eles esperam. Eles passaram o dia inteiro deitados. Muito O bom. dia inteiro. Não, Bela, assim, é impressionante. Eu ligar e começar a conversar ou com vocês ou numa reunião que eles vêm para baixo do meu pé e começa. Sabe, tem a casa inteira para os bichos rodar, não. Tem que ser no É meu pé, Yorkshire. É Yorkshire, parecendo Yorkshire, o ruizinho. né? Dois vira-latas. Ah, Depois eu vou. Eles deitaram aqui, senão eu ia colocar no colo para vocês verem. São dois cachorros totalmente alterados. Querem brilhar na minha filha. Ai, não vou falar nada desse cachorro, não. Enfim. E aí, pessoal, desculpa por isso tudo. A burguesia portuguesa, ela colocou essa proposta, falou assim, ó, Dom João, volta para cá. E aí o Dom João falou assim, olha, se eu não voltar, eu vou perder Portugal. Só que qual que é o problema todo, pessoal? O Dom João, ele já tinha ficado aqui praticamente 12 anos. E durante esses 12 anos, ele foi reformando o Rio, eu mostrei um pouco disso para vocês. Ele foi criando uma cultura de ter no Rio de Janeiro, ouçam bem, no Rio de Janeiro, a figura do rei. Então, aqui no Brasil, começou a surgir uma elite brasileira, de pessoas que nasceram no Brasil, que têm economia no Brasil. É uma burguesia brasileira que estava ali ao redor do Dom João, igual ele tinha lá em Portugal. A elite lá de Portugal que ele tinha antes de fugir para cá era essa elite que tomou o poder. Só que a elite que ele foi construindo, que foi ensinando para a galera daqui o que é ser uma elite rica, ela olhou para o Dom João e falou assim: Dom João, meu amigo, agora, você está entendendo qual que é a sua situação? Você, se voltar para Portugal, a gente aqui do Brasil, os burgueses brasileiros, vamos tomar o poder e vamos nós fazer a nossa revolução e vamos nos separar. Então, pessoal, o Dom João ele tem que escolher se ele vai obedecer à elite portuguesa, voltar para Portugal e transformar o Brasil de novo em colônia, ou se ele vai obedecer à elite brasileira e não deixar com que isso aconteça. E o Dom João, ele normalmente é retratado como um cara muito vacilão, viu, gente? Muito vacilão mesmo. Só que o Dom João, ele tem umas sacadas geniais. O que ele fez? Olha a sacada do Dom João. O Dom João foi e voltou para Portugal. Só que antes de voltar para Portugal, ele nomeou o filho dele, que era o Dom Pedro, como príncipe regente. Olha que estranho. O rei foi. Só que aqui, né, ele foi para Portugal. Só que aqui no Brasil, ficou um príncipe regente. Qual que é a função do príncipe regente? Dentro daquele território, ele tenha o mesmo poder que um rei teria. Se tem um príncipe regente, alguém que manda nesse território, a elite de Portugal não poderia transformar o Brasil em colônia de novo. Por quê? Porque tem um representante do poder real lá. Então, enquanto existisse um príncipe regente, não podia transformar o Brasil de novo em colônia. Sacar a sacada dele? É muito boa, é muito boa. Eu acho essa sacada genial. E aí, tem umas cenas bem famosas sobre isso. Depois eu posso até mostrar. Que apareceu naquela novela. Tem uma que eu adoro e tem uma que eu gosto mesmo. Chama Mundo Novo. Na Mundo Novo tem essa cena. Tem uma minissérie que a Globo fazia muita minissérie, que chamava Quinto dos Infernos. E nessa minissérie Quinto dos Infernos tem essa cena. E há muito tempo atrás teve um filme chamado Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. A Carlota Joaquina é a mãe do Dom Pedro I, né, do Dom Pedro. E nesse filme tem também essa cena. O que é essa cena? É quando o Dom João ele senta com o Dom Pedro e ele fala assim: Dom Pedro, eu vou fazer isso, isso, isso. E conta desse plano dele aqui. E aí o Dom João fala assim, e aí o Dom Pedro vira para ele e fala assim: velho, mas a gente vai perder o Brasil. E aí o Dom João fala assim: olha, eu prefiro perder o Brasil para você, que vai me obedecer, do que perder para qualquer um desses caras que está aí. E é exatamente isso que acontece no projeto do Brasil. Olha que curioso. Quando o Dom Pedro fica aqui, o Dom Pedro, ele vai acabar com as diferenças entre as elites. Então, por exemplo,
é claro, né, pessoal, que essas elites, essa galera com dinheiro, ela é separada, né, até hoje, assim. Então você tem uma elite, que era a elite aqui de Minas Gerais. Você tinha a elite de São Paulo, que era uma elite menos poderosa. Você tinha a elite mais rica e mais poderosa do Brasil, que ficava lá no Rio. Você tinha uma elite que era uma velha elite lá de Pernambuco. Cada uma dessas elites tinha um projeto para o Brasil, óbvio, tá bom? A elite do Rio, por exemplo, queria manter um rei que ficasse de boa, que a galera não pagasse impostos. A galera de Pernambuco queria retomar a ideia da escravização em larga escala para todo mundo. Para todo mundo, sim. Se a elite pernambucana pudesse, eles escravizavam, sei lá, indígenas, negros, pardos, meio brancos e todo mundo que eu visse pela frente. A elite mineira, ela queria tentar um desenvolvimento muito intelectual. Os caras gostavam de universidade e tal. E essas elites eram muito diferentes entre si. E o Dom Pedro juntou todas elas numa única ideia. E ele falou o seguinte: olha, em vez de a gente ficar brigando entre a gente para ver quem vai mandar e quem vai ser grande e poderoso, vamos fazer o seguinte: eu passo o poder do Brasil para vocês, elite brasileira, e vocês me deixam no trono, porque eu vou ser o ponto de apoio entre todos vocês. Tudo bem? Quem vai fazer essa grande articulação e juntar essas elites diferentes em torno do Dom Pedro, tá bom? É exatamente uns caras chamados os irmãos Andradas, principalmente o José Bonifácio de Andrada. E como é que a gente sabe que isso deu muito certo? Porque a elite de Portugal ficou possessa quando ela descobriu essa jogada do Dom João. Então a elite de Portugal começa a pressionar para que o Dom Pedro voltasse para Portugal. Porque se ele voltasse, a gente colonizava o Brasil na tora. E o Dom Pedro não voltava, enrolava e tal. E aí, quando deu janeiro de 1822, então ouçam bem, em janeiro de 1822, o que rolou? Parou lá no Rio de Janeiro uma esquadra, é, uns navios armados, com a galera armada, e falou assim: olha, a gente veio levar o Dom Pedro na tora. Os caras tinham lábia assim, Amanda, eles têm muita lábia. Assim, eu vou te contar uma coisa que tem me incomodado muito essa semana, assim. A gente criou uma ideia, por exemplo, de que todo mundo pode ficar rico, de que trabalho tem que ser uma coisa prazerosa, sabe? Isso tem me incomodado muito, assim, porque a gente criou uma ideia muito falsa de que as coisas podem dar certo, mas esses caras só estão ganhando dinheiro. Eu vi aquela matéria essa semana, Mandinha, daqueles 41 novos bilionários do Brasil. Eu fiquei assustado. Como que alguém está ganhando tanto dinheiro no meio de uma crise econômica que a gente está enfiado, assim? Então, eu tô bem preocupado, assim. Esses caras têm ainda muita lábia e muito poder, né? Então, quando a gente vê essa CPI acontecendo, tanto das vacinas, quanto houve a dos Correios, quanto houve aquele caso da JBS, que houve aquele caso da Friboi, esses caras que são a elite brasileira que nasce nesse momento, eles articulam toda e qualquer coisa. Os irmãos Andradas, eles eram esses caras que iam costurando pequenas alianças. É esse toma lá da cá que a gente, ai, sei lá, não sei vocês, mas eu tô bem cansado de ouvir, assim, que me irrita profundamente, assim, quando eu vejo 41 bilionários surgindo e a gente tem 14 milhões de pessoas na linha da miséria e da pobreza, assim. Então, esses caras são muito do mal, assim, muito do mal. A gente precisa fazer uma boa guilhotina com eles. É, é isso. Enfim, respondi, Amanda. Era sobre isso? Ou era sobre outra coisa? Tipo, você tava mandando um WhatsApp e escreveu errado. Tá, foi mal. É, e aí, olha o que vai rolar, pessoal. E aí, quando chega essa esquadra armada, lá em janeiro, essa esquadra armada fala assim: olha, a gente veio levar o Dom Pedro e a gente vai levar ele nem que seja na porrada, hein? E aí, o exército brasileiro, né, que estava sendo formado também nesse momento,
Ficou, vai, não vai, vai, não vai. E o Dom Pedro tinha que decidir. E é nessa hora que o Dom Pedro, ele recusa, ele fala que não vai, e que se a galera quiser descer para pegar ele, vai ter que ser na porrada. Aí a galera chega que não desce, e ele manda uma carta para essa burguesia portuguesa. Essa carta, ela foi lida e ficou conhecida como o Dia do Fico, tá bom? Não é dia de que todo mundo vai beijar todo mundo, tá, gente? Não precisa. Olha lá, tá vendo? A Bela já pensou nisso, olha lá. Tá achando que é o Tinder do século XIX era o dia do fico? Ô, Bela, acontece, minha filha. Tá superando? Ô, Bela, é assim. Eu penso que tem que ser álbum de figurinhas. Vira a página e cola uma nova, minha filha. Ó, instala o Tinder aí, toma sua vacina. Isso, vai chorar na UFMG. Minha filha, não sei como é que tá na UFMG agora, mas na minha época era bem bom assim, ó. O dia do fico era todo dia. Quero não, amiga. Passa neném. É isso aí, passa neném, depois beija. É, E aí, no dia do fico, ficou bem famosa, porque ele fala assim: olha, se é para a felicidade geral da nação, diga então ao povo brasileiro que eu fico. E aí, ele, nesse dia, o 9 de janeiro, ele é um dia muito emblemático, porque ele já é o início da nossa independência. Tem muita gente que acha que a nossa independência aconteceu só no dia 7 de setembro, né? Que é isso que vai acontecer agora. O dia do fico, ele já é esse início do processo de independência, porque essa carta chega em Portugal, ela vai ser mal vista, começa uma pressão, começa uma tentativa de organizar uma invasão ao território brasileiro. As elites brasileiras se preparam para essa invasão e para uma luta. Só que ela não precisa acontecer. E aí que vem uma coisa que do Brasil a galera só pega esse pedaço, tipo assim, como se a gente não tivesse, né, milhares de outras revoltas, mas que na nossa independência, ela é uma independência totalmente negociada. Por que que ela é totalmente negociada? Porque a partir de janeiro, começa-se a negociar e a vir essas idas e vindas. Quando chega agosto, com essas idas e vindas de Portugal, tentando levar o Dom Pedro, de detonar esse processo todo, o que que rola? O Dom Pedro considera as tropas portuguesas no Brasil inimigas, porque agora elas estão ameaçando a segurança e a vida dele. E aí o que que vai rolar? Quando chega em setembro, né, ele faz esse anúncio, e aí chega lá em Portugal, aí a elite portuguesa se reúne no parlamento, que chamava Cortes, e aí manda uma ordem para cá, e aí demorava as coisas. Quando chega em setembro, é um ultimato para ele voltar. E aí, esse ultimato dele é muito categórico, por quê? Porque ele vira esse famoso grito do Ipiranga, que provavelmente não aconteceu, viu, meus amigos? E provavelmente também não foi no dia 7. Isso é muito mais uma data que a gente usa para entender o processo do que realmente um documento escrito. Quando ele recebe o ultimato, inclusive, quem responde ao ultimato nem é o Dom Pedro, é a esposa dele, Dona Leopoldina. Dona Leopoldina era uma austríaca, tá? E ela, enquanto austríaca, né, ela estava aprendendo português, sabia falar espanhol, por aí, ela que fazia essas intermediações de relações exteriores do Brasil, porque ela era muito mais inteligente, muito mais capaz que o Dom Pedro. Ô Bela, assim, não vou falar disso não, mas, enfim, dizem que ela morreu de desgosto, viu? Tá. De um coração partido, de verdade, de verdade. É mesmo. Falavam que ela era apaixonada com Dom Pedro e ele era um canalha, assim, né? Em todos os Nossa, sentidos, meu assim. Deus. Ele teve várias e várias amantes. É, é por isso que quem fez ele naquela Eu novela, imagino que deve ser essa época, se hoje em dia é difícil essa época e ainda que a mulher não tinha direito nenhum, aí é que devia é, ser mais difícil ainda, que ele devia se achar no direito de poder fazer qualquer coisa, né? não, mas Mesmo. ele era pior, assim, sabe? Tipo assim, o rolê todo dela não foi nem a traição, mas parece que ele batia nela. Ai, E meu Deus, aí a péssimo. galera exumou o corpo dela Cancela pra, no pra fazer ver, cancela. porque teve uma cena que ela tava grávida e ela cai da escada. E aí algumas pessoas começaram a levantar a hipótese de que ele teria batido, porque eles acharam algumas coisas nesse sentido. Ah, tá, E entendi. aí, enfim, eles não confirmaram essa violência dele quando com ela
né, nessa queda da escada, mas a gente sabe que ela perde o bebê e aí ela entra num processo muito grave de depressão. Exatamente porque ele já não quer muito dela, assim, né? Não só por isso, tá, gente? Óbvio. Mas que tem esse fator dela não se sentir amada. Não, tá, gente? Tadinho. Não só isso, óbvio, mas isso contribuiu. E aí ele vai maltratando ela, tem essas questões dessa violência, da distância, das amantes todas, e ela vai aprofundando essa depressão e morre. É tanto que ele casa depois com uma outra menina, né? Mas mesmo assim ele manteve as amantes dele. Tem uma amante dele. Essa na novela do Caio Castro, eu não vi tudo, eu só vi umas cenas ou outra. Mas teve uma amante dele que ficou extremamente conhecida, que é a Marquesa de Santos. Ele deu Santos pra ela. Olha pra você ver. Ele deu Santos pra ela. Santos era da Marquesa de Santos. Era uma amante, assim. Santos de Santos? A cidade de Uhum. Santos? Ah, chocada, achei que era o nome. Não. Eu já ia falar, caguei pro nome dele, mas E é uma aí, assim, cidade. o Dom Pedro era bem canalhão, assim, nesse sentido da coisa, além dele ser muito autoritário, muito, assim, politicamente ele é muito. O Amandinha, a esposa do Dom Pedro I, você acredita? Ela entra numa depressão muito profunda, assim, e uma das causas que eles apontam, assim, muito sério, era o tipo de tratamento que era dispensado para ela. É óbvio que tem milhares de coisas, né? Ela era de outro país, um país tropical, ela demorou para dominar a língua, ela teve 7 filhos, né? E aí ela perdeu alguns filhos, outros morreram ao nascer, e aí tem essa história de que ela caiu da escada e perdeu um bebê. E parece que esse é um ponto chave nessa virada dessa doença dela. E aí teve uma galera que levantou a hipótese que ele teria empurrado ela da escada. Enfim, era sobre tudo isso assim. E a Imperatriz Leopoldina, ela que marca, né, essas relações externas. Então é ela que assina falando que ele não vai voltar. Então, o que que eu posso concluir disso tudo com vocês? Que quem realmente afirmou a independência do Brasil foi ela, e não ele. E o que que vai acontecer com ele? Ele estava em visita a São Paulo, né, fazendo todos os relés dele, e aí na hora que ele estava na novela, ela parecia mais feliz. Eles sempre colocam ela mais feliz, assim. Eu não vi a novela, vou pegar assim. É, vou tentar ver alguma coisa. E aí, o que que rolou? Ele estava em São Paulo, aí quando chega esses ultimatos todos, tenta se comunicar com ele. Só que o caminho do Rio de Janeiro até São Paulo era longo, assim, né? Então, vai um agente, chega lá com a carta da Leopoldina, explicando para ele o que está acontecendo, e aí que a galera cria esse movimento mítico, histórico, falando que ele levantou a espada e gritou independência ou morte, tá? Provavelmente ele não gritou, provavelmente ele não fez isso. Tem uma galera que já quer zoar e falar que ele tava de diarreia, assim. É, o que para mim também nem cabe, assim. O que que cabe para a gente poder analisar? Primeiro, a independência é um processo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é uma independência negociada. Ela não acontece numa guerra nem numa luta. Apesar de existirem guerras, não é a guerra que leva à nossa independência. Existem lutas pela independência, eu vou pontuar para vocês daqui a pouquinho. E segundo ponto muito importante, a nossa independência, ela tem por trás dela as elites brasileiras se articulando. Por que que é importante vocês saberem disso? Porque as elites brasileiras que articulam a independência são as mesmas elites que vão articular a república e são as mesmas elites que estão mandando no poder até hoje, tá? E, galera, assim, mais uma vez, quando eu falo mandar, não estou falando assim de um presidente ou outro presidente, tá? Eu estou falando literalmente essa galera que roda por trás, que a gente não faz a menor ideia de quem que é. São esses 41 bilionários que estão aí, de algum lugar, que vieram de algum jeito, que tem dinheiro pra caramba, e eu nem sei como, mas eles têm. Enfim. E aí, isso daqui é uma tela, pessoal, que é muito importante. Primeira coisa, essa tela tá lá no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo. Eu sugiro, se você tiver qualquer oportunidade de ir a São Paulo, veja essa tela. É um troço impressionante. Qual que Impressionante. é o Impressionante. museu? Oi? Museu do Museu do Ipiranga? Ipiranga. Ele tá fechado agora, tá? Tá em reforma. Ele vai ser inaugurado, só que tá dando problema agora.
Porque ele tá fechado há uns 3 anos, 4 anos, assim. Por quê? Porque o Museu do Ipiranga fechou para fazer reforma e tal, 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 tal. Ele vai abrir agora. O Dória quer inaugurar o Museu do Ipiranga e usar como palanque político. E o secretário da Cultura, o Márcio Frias, falou que ele não pode fazer isso se ele não deixar. E aí agora eles estão brigando para se vai abrir ou fechar o museu. Mas de qualquer jeito eu vou contar do museu porque é um museu muito legal, com umas ideias muito legais assim. Primeiro, ele ficaria nessa região onde o Dom Pedro estava quando encontrou o cara que estava levando a carta para ele. Então, às margens do Ipiranga. Dá para ir no parque onde tem o riozinho Ipiranga, tá bom? Provavelmente foi nessa localidade, assim, mas assim, isso é muito mais uma conversa histórica do que realmente ele estar ali. Tem uma estátua não, tem um monumento nesse parque, um monumento bem grande, assim, com ele no cavalo, e embaixo desse monumento tem os corpos dele, o corpo dele e da Dona Leopoldina, tá bom? Então, mas agora saiu para exumação também. E nesse parque, a galera vai tão longe de querer fazer o passado histórico que eles construíram essa casinha aqui. Gente, por que isso é muito grave? Porque eu estou contando para vocês uma coisa de 1822. Essa tela foi pintada em 1889. 87, desculpa. Vou conferir aqui. Mas é mais ou menos nessa data aqui. O cara que pintou, que é um cara chamado Pedro Américo, ele não sabia dessa casinha. A galera construiu uma casinha para parecer essa cena lá. Então, se um dia vocês forem, vocês vão ver que é muito legal, porque a galera quer fazer a história parecer verdade. Eu nunca fui na, na Disney, mas isso é um dos sonhos que eu tenho ainda. Porque eu quero muito conhecer aquele negócio do Harry Potter lá. E eu já vi umas fotos e eu fico meio apaixonado, porque é igualzinho às coisas do filme. Então, quando eu falo assim, nossa, um dia eu queria ir na Disney, é porque eu quero entrar lá e sentir o que a galera sente no filme. Quando a galera faz uma casinha num museu e fala que essa casinha estava na pintura, é como se eles quisessem dar a mesma sensação para vocês. Como se a história realmente aconteceu daquele jeito que eles disseram. Entendem o que eu estou querendo comparar? Esses caras trazem para a realidade a ficção, porque eles querem justificar uma história para vocês. Ô, Amandinha, pode se sentir muito enganado, assim. O que a gente sabe, por exemplo, é que provavelmente, assim, com muita certeza, ele não estava a cavalo, porque o melhor transporte para ser feito entre Rio e São Paulo era de mula e não a cavalo. Não tinha essa galera toda aqui. Tinha, sei lá, uns 6 caras acompanhando ele. Pode se sentir muito enganado. E por que isso aqui é muito bonito? Porque o Museu do Ipiranga, ele é todo construído em volta desse quadro. Então, quando vocês entrarem no Museu do Ipiranga, se vocês tiverem essa oportunidade, por favor, assim, se forem a São Paulo, para qualquer motivo. A primeira vez que eu fui a esse quadro é porque minha mãe queria comprar roupa para revender, tá bom? Deu super errado. Não, ela conseguiu comprar roupa, ela conseguiu revender, só que não valia a pena, assim. E aí, enquanto ela estava comprando roupa, eu dei um pulo nesse museu. Gente, olha o rolê como é que é. Você entra no museu e ele tem uma escadaria, assim, daquelas bonitas de filme mesmo, de Cinderela. E na escadaria é muito legal porque eles constroem já a ideia do Brasil. No corrimão da escadaria tem umas bolas assim, umas bolas de vidro. E dentro dessas bolas de vidro tinha água. Aí eu entrei e já comecei a falar assim: meu Deus, a galera aqui nem limpa as coisas. A água tá podre dentro das bolas, né? Eram umas bolas de vidro assim. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Acho que vou tentar aqui. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, já comecei a zoar a galera, na tora. Só que aí eu fui ler, né? Tipo assim, uma coisa básica. E aí eu descobri que cada bola dessas era água de um rio do Brasil. Como se todos os rios, eles caminhassem em torno de um único ideal. É uma comparação com o que as elites fizeram. Faz sentido? Sim. E aí, na hora que você chega no segundo andar, o que você tem? Esse quadro. Gente, esse quadro, ele deve ter uns 5, 6 metros de altura, pelo menos. Ele é gigantesco.
De comprimento, ele tem uns 10. Depois eu vou conferir os números certinho, mas ele é gigantesco. Você entra na sala e a única coisa que tem é banco e... como é que chama? E o quadro. É um quadro gigantesco. Gigantesco, gigantesco. Ah, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Quando você entra, é essa escadaria aqui, ó. Ó, não é igual de Cinderela? Vocês estão vendo, não estão? Sim. Legal? Tá vendo essas bolas aqui? Cada bola tem água de um rio. Só que olha pra você ver, na hora que eu fui olhando, tinha umas águas escuras assim, ó. Aí eu comecei a zoar a galera, tá vendo? Tipo assim, a galera nem troca a água, deixa a água apodrecer. Mas não, porque cada rio realmente tem uma cor de água. E lá tá nesse nível, assim. É um negócio bem legal, bem legal. Tá vendo? Aí, olha pra você ver, esse aqui que é o museu. Esse aqui é o museu. Aí aqui na frente tem esse jardim, que é bem bonito. E aí quando você desce, deixa eu ver se aqui dá pra ver. Aqui, ó. Aqui vai dar pra ver. Aqui, ó. Aqui é o museu. Aí aqui, tá vendo? É o jardim que eu falei pra vocês. Aí você desce, aqui é um parque. E é nesse parque, bem aqui do lado, que tem a casinha que contei pra vocês. Quer ver? Grito da Independência. E, pessoal, isso tudo surge pra quê? Pra construir, parecem 3 rios. Aqui é a Mandinha. Aqui Tá tem divisa. compartilhando a imagem errada. Ai, desculpa. É porque eram 4 elites. Aí eu tô assim, eram 4 elites, mas parece que só tem 3 rios. Ah, não, não, Se não, a não. A imagem- ideia é manter uma metáfora, como se todo o Brasil se reunisse. Eles não vão fazer uma Eu comparação entendi a assim, ó. metáfora, só que eu tô assim. A metáfora podia ser mais exata, tipo no Ah, Enem. Vai podia, que podia, mostra essa podia. imagem. 4 É, elites. 4 elites. Não, mas assim, eles não vão mostrar desse jeito, não. Mas são muitas, assim, são muitas. Viu aqui, ó, na hora que você vai subindo, assim. Grito da Independência, quadro Museu do Ipiranga. Deixa eu ver se tem aqui pra vocês terem dimensão. Aqui, ó. É isso aqui, galera, ó. Olha aqui. É uma sala com um quadro gigantesco. Ele é gigantesco. E ele tem um problema muito sério. Aqui não vai ter mais, mas enfim. Quando você senta na frente dele, ele parece enorme, 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 assim. E ele realmente é enorme, tá vendo? É esse quadro, assim. É uma coisa que a gente precisava ver, assim. Seria muito bom, né? A gente vai falar pro Bruno, quando todo mundo estiver vacinado, para poder financiar uma visita nossa para lá. Aqui, ó, tem um carinha do lado, ó. Viu o carinha? Viu o quadro? Ó, essa aqui ficou boa. Dá para comparar. É isso. É impressionante como que esses caras querem construir uma imagem sobre a independência. E aí, voltando aqui. Por que que esse quadro ele é tão importante para a gente poder entender ele como uma mensagem? Olha para você ver que interessante. E ele vai funcionar bem até hoje. Você tem um homem que controla o exército e declara o que ele quiser e todo mundo apoia. Ao mesmo tempo em que o povo, olha, deixa eu ver, o povo está aqui do lado, ó. O povo não faz a menor ideia do que está acontecendo, porque o povo é excluído desse processo. Faz sentido? O cara está meio assustado com o que está acontecendo. O povo não é incluído no processo de independência. O que tem aqui é o que a gente tem até hoje. A figura do chefe do executivo, de quem comanda as armas, muito mais forte do que qualquer outra coisa. E aí, por que isso é importante? Porque quando a gente olha para o que vai acontecer nesse 7 de setembro, é exatamente isso. Uma disputa de narrativa. Quem é que vai ter mais apoiador? Bolsonaro ou os contra Bolsonaro? Pegam a ideia? O 7 de setembro é isso que está sendo discutido. Desde a época que ele aconteceu. Nessa pintura, já há exclusão dos pobres. E aí a galera tem uma outra imagem sobre a independência, que é essa daqui. E essa imagem, ela vai inverter o processo todo. Porque nessa daqui, aparece como se o Dom Pedro... Opa, desculpa. Como se o Dom Pedro, ele fosse totalmente
coerente com o povo. E aí o povo vai comemorando a declaração do Dom Pedro. Aqui tem os indígenas, tá? Aqui você tem uma população mais pobre. Gente, a população pobre, o povo de maneira geral, não participa desse processo. Porque esse processo foi articulado pelas elites. Então, é como se a gente tivesse dois quadros. O 8, em que exclui totalmente a participação popular, e o 80, como se o povo fosse o grande protagonista do processo. E nenhum dos dois quadros é verdadeiro. Porque a nossa independência não é feita pelo povo. Não há uma grande luta no Brasil, né? Por exemplo, a luta que vai existir, ela vai existir em dois lugares, na Bahia e no Grão-Pará. Por quê? Porque na Bahia e no Grão-Pará tinham tropas portuguesas. E essas tropas portuguesas não aceitaram essa independência do Brasil. E elas lutaram. Na Bahia, depois de um ano, no dia 2 de julho de 1823, os baianos conseguem expulsar as tropas portuguesas. No Grão-Pará foi pouco tempo depois. Esses foram os dois grandes focos de lutas que a gente teve no Brasil pela independência. Mas fora isso, foi todo um processo bem negociadinho, bem bonitinho. E isso é um dos motivos, pessoal, pelo qual o Brasil se transformou nesse coisa gigantesca na América, enquanto todo mundo aqui do lado virou paizinhos pequenos. Por quê? Porque aqui do lado do Brasil, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia, Equador, etc. e tal, Peru, não teve uma figura como Dom Pedro que articulasse as elites, que juntasse elas em torno de uma única ideia. Aqui cada elite lutou separada. Se não existisse o Dom Pedro, né, no Brasil, provavelmente a gente teria separado. Não sei se seria bom ou ruim, tá, gente? É só para vocês entenderem a importância de você ter uma figura central. A Amanda perguntou assim, ó, por que essa tentativa de tornar a independência popular? Amanda, porque eles precisam que o povo compre a ideia. Essa mudança de mentalidade, ela precisa acontecer. Então, o melhor jeito naquela época de você divulgar uma ideia era fazer uma pintura, porque a galera não tinha, né, não existia rádio. A galera não era alfabetizada. Então, quando você queria contar uma história, você tinha que pintar e deixar isso circular de algum jeito. Trazer o povo para a ideia da independência era importante se tivesse qualquer caso de revolta. Mas, mais do que isso, era importante para falar que, olha, estamos construindo o seu Brasil. Entende? É a mesma ideia. Ah, eu vou contar esse caso muito rapidinho. Eu morava num bairro chamado Califórnia, eu já contei isso para vocês. Lá a gente começou a ter uma coisa chamada orçamento participativo, bem quando surgiu, assim. E eu participei das primeiras reuniões, assim. E eu lembro que pelo orçamento participativo era assim, tinha uma verba que a prefeitura dava e a gente votava no que ia fazer. Lá no meu bairro, tinha uma escola municipal do outro lado da BR, tá bom? E a outra escola estadual era no bairro. Então, para ir para outra escola municipal, tinha que atravessar a BR. Óbvio que não tinha nada. Tinha que atravessar na tora. Eu lembro de vários casos de crianças e mães que morreram nessas travessias, porque era aquela BR que vai para o Ceasa. Então, uma das propostas que a gente levou foi construção de uma passarela. Tinha uma questão legal, se era o Estado, se era o governo, se era o município que deveria construir. Mas, indiferente disso, que era resolvível, ganhou esse processo. Só que, ao mesmo tempo, ganhou não. Em segundo lugar, quando colocou para votar tudo pelo tamanho da obra, uma obra que perdeu era uma obra que estava aqui no Belvedere, bem no começo do Belvedere. E aí, a obra do Belvedere perdeu e a nossa ganhou, gente. Eu lembro de acompanhar essa votação. E o que que houve? A prefeitura deu essa sensação de que a gente estava participando. A gente votou, fez campanha, vencemos. E aí, eles fizeram qual obra? A do Belvedere. Entende? A gente teve, Amanda, a sensação de que a gente estava dentro e que a gente ia conseguir aquilo. Isso tem pelo menos uns 20 anos. A passarela foi construída ano passado. Final do ano passado. Então, processamos, tá? E aí a prefeitura falou assim, vamos liberar o dinheiro, nananana. E aí ia fazer uma obra
ali perto do Padre Eustáquio, que também era muito importante por causa do trânsito. Aí um juiz do Belvedere, ele entrou e fez a trincheira dos 6 pistas. A gente só tomava lascada, entendeu? Assim, porque a gente não tinha recurso legal, não sabia como funcionar, né? Eu não estava na liderança disso, tá? Não sei disso. Eu sei que eu participava, mandava mensagem, que a gente queria, passava de casa em casa para poder assinar, para poder ganhar, e a gente sempre tomava banho. Então, colocar o povo a par disso cria uma sensação de que o povo participa, quando na verdade eu estou só fingindo o processo. Ainda tem orçamento participativo, entendeu? Já participaram? É muito chata a reunião, mas é muito legal entender esse processo. Para mim, nunca deu certo, assim. Algumas pessoas já me falaram que deu certo lá, que eles conseguiram uma verba para, por exemplo, reformar a escola, para construir posto. Mas é essa ideia de que a gente participa de uma coisa que a gente não participa. Sabe assim? Tipo, eu nunca fui favorável a deputados aumentarem o próprio salário. E eles sempre estão aumentando. Então, é isso. Assim. Essa ideia de que a gente manda e não manda ao mesmo tempo. Então, você constrói uma ideia muito poderosa aqui. Veremos o que serão as manifestações do dia 7 de setembro. Tomara que seja sem violência. Se alguém for, vai de máscara, hein, pessoal? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo? Tranquileba? Tranquilo. Show. Então é isso, galera. Sextou. Boa noite. Fiquem bem. Bela, não instala o Tinder, tá bom? Por favor. Mantenha o foco no Enem. Tranquilo? Fechou, fechou. Então, bora lá, pessoal. Boa sexta para Boa vocês. noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Boa Não noite, esquece bom que a gente vai ter feriado. churrasco de abobrinha, tá, gente? Ninguém some, não. Bom feriado para vocês também. Descansem, estudem. Vou esperar o churrasco. Pode esperar. Esse aí vai ser comigo, Gui. Boa noite. Boa noite, pessoal.